Então, muito bom dia. Estamos hoje iniciando o segundo episódio do nosso programa Hora Atividade. Hora Atividade é uma iniciativa do CMP Sindicato nesse momento de crise mundial, no momento de pandemia, e é um momento para que nós possamos conversar com a categoria e com a sociedade. E hoje, obviamente, nosso assunto continua sendo a questão do coronavírus e todas as suas implicações. E nós vamos conversar um pouquinho hoje com três representantes de três sistemas de ensino diferentes. Então, nós temos aqui o prazer de receber o professor Guido Lutchero, que é representante dos professores do estado do Rio Grande do Sul. Então, bem-vindo, Guido. Bom dia, tudo bom, pessoal? É um prazer estar aí mais uma vez, sendo convidado pelo CMP, né, para debater a questão da educação, especialmente nesse momento agora de coronavírus, que é um momento ímpar, né? Ninguém nunca tinha vivido, pelo menos nas nossas gerações, essa quarentena, e a educação vai ter que se adaptar um pouquinho, pelo menos nesses dias. Então, é um prazer debater aí pela perspectiva dos trabalhadores. Isso aí. Professora Regina Costa dos Santos, representante dos professores municipais de Passo Fundo. Então, professora Regina, bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Guido. Bom dia, Vinícius. Bom dia aí a todos, né, que acompanham o programa. É um prazer a gente estar aí para contribuir com esse tema, falar um pouquinho como que está aqui no nosso município, essa questão da organização da rede de ensino do município. E temos também o prazer de receber o professor Vinícius Halber, que é representante dos professores particulares do Rio Grande do Sul. Então, professor Vinícius, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia. Eu estou representando aqui o Simpro, né, o Sindicato dos Professores da Rede Privada, que tem suas particularidades, digamos assim, né, com relação a essa epidemia aí no Rio Grande do Sul. E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre como que, né, a gente pode proteger a categoria aí nesse momento tão complicado. Muito bom. Nós vamos começar, então já vou começar contigo, Vini. E todos vão opinar sobre todos os assuntos, mas, Vini, eu quero saber de ti, inicialmente, como é que está essa questão das aulas na rede privada. As aulas estão acontecendo? Elas não estão acontecendo? Como é que está sendo o processo hoje das aulas na rede particular? Certo. A rede particular, ela tem uma característica, né, que ela depende em grande, como ela é privada, né, depende de investimento e ela não pode simplesmente parar, digamos assim, porque a sobrevivência das escolas muitas vezes depende desse dinheiro que está vindo, né? Então, óbvio, nós temos esse decreto do governador Leite aí até o dia 30 de abril. Ele inclui, inclusive, as escolas particulares para a suspensão das aulas presenciais, né? Então, a orientação é essa, né? Se a escola está querendo forçar, voltar às aulas antecipadamente, entre em contato com o sindicato, porque a nossa posição não é particular, né? A posição do Estado do Rio Grande do Sul para evitar aglomerações. E, a princípio, né, o Simpra ele vai pegar desde das creches, né? Vai trabalhar desde com as creches até o ensino superior, pós-graduação. E a tendência, né, a orientação que a gente tem, que foi negociado com o sindicato patronal também, é de manutenção das aulas via plataformas à distância, né? Nem sempre isso é fácil, né? Às vezes é bem complicado, mas a orientação a princípio é essa, de manutenção das aulas via plataformas de educação à distância, né? Videoaulas e assim por diante. Perfeito. Guido, na rede estadual, a rede particular ela tem uma característica, como o Vini acabou de falar, que é a questão dos alunos terem mais acesso à questão virtual. E na rede estadual, Guido, como é que está acontecendo? Então, Eduardo, a gente essa talvez seja a maior preocupação, né, de todos que pensam a educação, que militam pela educação. A gente sabe que a realidade do acesso à internet, ela não é, apesar da internet ser muito democrática, ela não chega a todos, né? Então, assim como temos escolas centrais com um público numa classe social um pouco mais alta, como o ENAV, o CECI, que são escolas centrais, a gente também tem as escolas mais periféricas,
que sabe que os alunos que frequentam ali nem todos têm acesso à internet. E, inclusive, eu entrei em contato com a 7ª CRE na semana passada e questionei isso, né? E a coordenadora colocou que em alguns municípios, por exemplo, no interior, estão levando a atividade física mesmo, através do transporte escolar, né? Até, inclusive, houve essa semana uma escola que chamou, né, os alunos para irem buscar as atividades na escola. E a gente entramos em contato com a direção do CEPES, como direção do CEPES, com a CRE, né, e efetuamos a denúncia. Não houve, a comunidade não foi buscar, né, porque é um momento em que não se pode haver aglomerações. E essa é, hoje, a nossa grande questão, né? Porque o Estado nos passou que a gente tem que fazer atividades à distância para os alunos, que inclusive vão valer como presença para os alunos durante esses dias, né? Mas a gente sabe que nem sempre, que nem todos os alunos têm acesso à internet como é na rede particular, né? Então, está bem complicada essa situação. A nossa categoria é uma categoria que temos profissionais com uma certa idade já avançada, que têm dificuldade em acesso, né, de lidar com as ferramentas da internet. A gente está tentando auxiliar na medida que pode, a CRE também tentando auxiliar na medida que pode, mas a gente percebe que está complicado porque realmente a gente nunca precisou passar por isso, né? Por exemplo, a coordenadoria nos passou para fazermos alguns cursos à distância, né? Além de fazer essas atividades que a gente tem que mandar para os alunos semanalmente, né? E são atividades pensando na duração do período. Então, se eu tenho um período de 50 minutos, eu não posso fazer uma atividade. Tem que pensar que o aluno tem que ficar um tempo X intertido com aquele exercício, né? Então, a gente tem essa questão e também temos o curso à distância. E o curso à distância está sendo um grande problema, porque a plataforma da Seduc é muito lenta, é muito burocrática, né? Então, a gente tem recebido alguns colegas que dizem que estão acessando de madrugada para poder fazer o curso, né? E a gente sabe que madrugada não é o nosso horário de expediente. Exatamente. Então, estamos tentando nos adaptar a esse momento aí que está bem difícil. Bem difícil. Regina, e na rede municipal? A rede municipal tem uma característica parecida da rede estadual e com o agravante que os alunos são mais novos e muitas vezes com uma autonomia bem menor. Como é que está se dando o processo dentro da rede municipal? Então, Eduardo, as aulas elas estão totalmente suspensas, né? A administração municipal, ou seja, a Secretaria de Educação não deu nenhum tipo de orientação quanto a algum encaminhamento via online ou trabalhos entregues em mãos. A gente ainda não tem nenhuma definição quanto a isso. Então, as aulas estão totalmente suspensas. Existem algumas escolas que estão encaminhando algumas sugestões de atividades, mas que elas não têm nenhuma validade de dia letivo, de presença de aluno. É muito mais para que a criança não venha a perder esse vínculo, né, da aprendizagem direcionada aí para a escola. Mas nós não temos nenhum tipo de atendimento nas nossas escolas. A gente está aguardando aí o Conselho Municipal de Educação se manifestar. O Conselho Municipal ele ainda não tem uma posição quanto a isso. Nós estamos acompanhando aí todos os decretos e também o que vai surgindo de medida provisória, mas até o momento a nossa realidade do município é que está totalmente suspensa as aulas e que a gente não está encaminhando nenhum tipo de atividade com essa prerrogativa de dia letivo, hora letiva, ou daqui a pouco de garantir presença. Essas coisas a gente não vem fazendo, até porque não tem ainda nenhuma orientação da nossa mantenedora. O que a administração fez é encaminhar um e-mail para todas as escolas, pedindo para quem quisesse, de forma voluntária, encaminhar atividades via rede social, né?
Mas lembrando, assim, acho que essa fala do Guido é também um pouco a realidade que a gente tem nas escolas municipais, com alguns agravantes, né? Porque todas as nossas escolas do município, elas são totalmente periféricas, né? A gente não tem escolas centrais, né? Então, a gente atende, sim, as crianças da periferia, onde muitos não têm esse acesso. E algo importante, assim, que eu acho que é interessante salientar, é que as redes municipais, a nossa rede municipal, e imagino também que a rede estadual não fez isso, foi equipar as escolas para que a gente pudesse, antes de tudo isso, poder, né, tá tendo esta interação virtual com os nossos alunos. A gente nunca teve, tanto é que as internets das nossas escolas nem funcionavam até então, né? A gente tinha um computador para 20 professores utilizarem. Então, a realidade da escola municipal, ela está muito aquém para agora, nesse momento caótico que a gente vive da nossa sociedade, a gente correr contra o tempo. Lembrando que os nossos professores da rede municipal, eles não têm formação para esse ensino virtual, né? Então, a gente teria que... Eu entendo, assim, e discutindo com outras pessoas também do sindicato, que no caso do município seria um processo para depois. Eu acho que sim, a gente tem que discutir como que vai ser essa recuperação, mas é para ser implementado depois. Não tem como agora, em pleno caos, a gente querer achar uma solução mágica para resolver essa questão da aprendizagem dos nossos alunos, porque até então a gente não teve nenhum tipo de formação voltado a isso e também nunca nas escolas da rede municipal se teve equipamentos para que a gente pudesse estar desenvolvendo, inclusive, essa habilidade nos nossos alunos. Perfeito. E nesse momento, é um momento novo para todo mundo, né? Essas experiências virtuais que a gente está tendo, ela é uma novidade. E como é uma novidade, possivelmente a questão dos direitos dos professores, de repente, em dado momento, pode estar sendo atacado. Professor trabalhando de noite, mandando atividade no final de semana, fazendo turnos que não fazem parte exatamente da sua carga de trabalho. Quero saber como é que, em primeiro lugar, a opinião de todos, né? Como é que está a questão da preservação dos direitos e como é que o sindicato tem se posicionado quando alguma alteração nessa rotina de trabalho normal do professor é alterada ou é atacada de alguma forma. Começa por você, Vini, me conta como é que está na rede particular. Estão tendo problemas? Vocês estão tendo problemas com isso? E se estão, como é que estão sendo tomadas as providências? Pois é, Eduardo, eu acho que o primeiro direito que a gente tem que defender com relação aos professores é o direito à saúde, né? Nós temos, né, as crianças a gente sabe que são assintomáticas em grande parte dos casos, ou então tem mais problemas mais leves, próximos a um resfriado com a pandemia, do que problemas mais graves, como, por exemplo, uma pneumonia. Os professores, a gente sabe que a maioria tem uma idade avançada, né, são adultos, então tem mais risco de se contaminar, então isso é uma preocupação bastante grande. E dentro da rede privada nós temos uma pressão muito grande dos pais, muitas vezes, né? E até das empresas privadas para voltar às aulas, para manter as aulas. Porque muitas vezes realmente as aulas à distância elas não satisfazem as expectativas que as pessoas têm, né? São muito altas as expectativas para... Né, a Regina estava falando ali de que os professores não têm formação para trabalhar muitas vezes com essa ferramenta, mas nenhum professor foi formado para trabalhar em plataformas virtuais, né? Eu trabalho na UPF, dou aula na UPF nos cursos de licenciatura. Claro que isso não passa em branco durante a formação, mas a gente não é devidamente treinado para trabalhar em plataformas online, né? Então, isso é uma questão que o professor acaba tendo uma sobrecarga de trabalho muito grande, porque ele ainda está aprendendo a ensinar, né? Está tendo que reaprender a ensinar, fazendo cursos que nem o Guido colocou, né? Algumas escolas botam isso como uma obrigação, outros colocam como uma optativa, mas o professor ele sabe que ele vai ter que estudar muito e testar metodologias. Eu tendo essas aulas online agora,
eu estou me sentindo nos meus primeiros dias de aula, né? Como se tivesse que aprender tudo de novo, assim, como faço o negócio, daí não dá certo, aquela pilha de trabalho para corrigir, né? E que vai demandar muito esforço, e várias escolas têm entrado em contato com sindicatos, escolas, universidades, né? Falando que os professores estão sentindo essa sobrecarga de trabalho, né? Claro que isso faz parte, né? Acho que é uma falha da formação do professor também, que a gente vai ter que pensar para os próximos anos, né? Que ajudar os alunos também, né? A lidar com essas novas ferramentas aí, porque as coisas vão mudar a partir de agora, né? Essa epidemia ela vem mudando, mas claro, a nossa preocupação é sempre defender os direitos que sejam dos trabalhadores e professores, né? Certo. Remotamente, né? A gente não tem como estar visitando todo mundo, então sempre nos contatos que a gente está tendo online com os professores, a gente está ouvindo, está procurando entrar em contato com as empresas, com as universidades e tal, para justamente defender, principalmente esse direito que é o mais importante, né? Os direitos de emprego, salário, saúde, né? Que estão em jogo hoje, né? Sem dúvida. Guido, como é que está na rede estadual? Muitos problemas de ataques à questão dos direitos dos professores, extrapolação de carga horária. Como é que está acontecendo isso? Antes de comentar essa questão, Eduardo, deixa eu só fazer um adendo, porque no meu comentário anterior, porque a Regina ela levantou uma questão importante, que é o vínculo do aluno com a escola, né? E nós temos um grande problema nas redes estaduais, que é a evasão escolar, né? E isso vem nos preocupando bastante, porque o perfil do aluno que evade a escola é normalmente o aluno que tem mais vulnerabilidade social, né? É o que mais tem dificuldades financeiras, que a família passa por dificuldades financeiras e agora, nesse momento, muito provavelmente não deve ter acesso à internet, não está tendo atividade nenhuma e isso pode acarretar muitos problemas depois, né, na volta da rede estadual. Mas, falando da questão da preservação dos direitos, na rede estadual a gente já tem um problema que a gente vem trazendo desde o ano passado, né, que a gente fez uma greve de 54 dias contra o pacote de Eduardo Leite, né, que infelizmente foi aprovado, e que desde então a gente está tendo salário cortado, né? A gente acabou de passar pela quarta folha salarial com corte de salário. Está havendo muitas denúncias porque teve 54 dias de greve, como é que ele está cortando a quarta folha salarial, né? E o CEPER, a gente é um sindicato muito grande. Eu sou da direção do núcleo de Passo Fundo, mas não sou da direção central. E nós somos cerca de 40 mil filiados. Então, a direção central, ao meu ver, ao ver da oposição, não está conseguindo cumprir, né, a tarefa que lhe foi dada, que é representar a categoria nesse momento. Então, a gente tem já esses 4 meses de salário cortado e estamos entrando em plena pandemia, né, em que a gente está precisando, o mundo inteiro está falando de uma crise, né, que provavelmente a gente vai emergir numa crise econômica muito grande e entendemos que para tu sair da crise, o Estado tem que investir. Não vai ser a iniciativa privada que vai salvar. E o Estado investe colocando dinheiro na mão das pessoas. Então, quando ele corta o salário do professor, ele não está tirando o salário do Guido, somente meu. Ele está tirando também do dono do mercadinho que eu compro, né? Então, a gente está vendo que está se transformando numa bola de neve e que agora ele vai começar, por exemplo, ele já está falando que vai descontar o vale transporte. Que até aí a categoria se divide. Tem gente que é contra ele cortar o vale transporte, tem gente que é a favor, né? Porque a gente não está indo realmente se deslocando do trabalho. A grande questão é que a gente já está tendo muito corte para ter mais um corte, né? Tem gente na categoria que não recebeu R$500 esse mês de trabalho, né? E nós estamos, como o 7º núcleo, fazendo levantamento de cestas básicas, né?
Inclusive, eu vou ter que sair hoje à tarde para levar a cesta básica para colegas que não estão conseguindo se manter, né? Devido já à dificuldade dos cortes, sem contar também a dificuldade financeira, né? Porque vocês, como todos vocês sabem, nós não recebemos o piso salarial, né? Inclusive, falando também um pouquinho do ponto anterior, eu esqueci de citar, eu atendi uma professora de Marau semana passada, que ela não conseguia fazer o curso em AD porque ela estava tentando fazer pelo celular. Ela não tem notebook em casa, ela não tem dinheiro para comprar um notebook em casa. Então, uma realidade, né? O governo nos impõe uma tarefa que ele não nos dá condições financeiras para cumpri-la, né? E ainda corta o nosso salário e corta o Vale Transporte. Isso já está meio que colocado que vai haver esse corte. O Vale Alimentação, a princípio, que tinham falado, que está pelas redes, né, não será cortado este mês. Não sabemos o próximo. Perfeito. E, Regina, na rede municipal, como é que está a questão da preservação dos direitos? Existe algum corte salarial já acontecendo? Como é que está essa situação com os professores municipais? Então, Eduardo, na verdade, assim, eu queria retomar um pouquinho antes essa questão da aprendizagem, né? Fazendo uma ressalva de que a gente trabalha com crianças, a grande maioria que atende as escolas municipais são crianças da educação infantil e séries iniciais, né? E aí fica um grande desafio, né? Como que se alfabetiza virtualmente, né? Quem de nós hoje está apto a conseguir alfabetizar os nossos alunos virtualmente? Só para deixar a questão, assim, que a gente possa, em outros debates, aprofundar um pouquinho mais isso, porque eu acho que às vezes os administradores nos desafiam algumas coisas e dão as orientações, mas, como o Guido mesmo falou, não nos dão as ferramentas necessárias para que seja desenvolvido o trabalho. Lembrando que isso as próprias legislações, elas nos garantem isso, né? Você faz a solicitação, mas você precisa garantir os meios para que o trabalho ele seja desenvolvido. Então, a gente espera que os nossos administradores venham a trazer aí também as ferramentas necessárias para que o professor possa desenvolver aí o seu trabalho. Bom, frente à questão, então, da manutenção de direitos. O município de Passo Fundo, a gente vem aí, desde que começou a pandemia, o CMP Sindicato está em contato direto com a administração nesse processo de negociação. Frente à questão, tudo que diz respeito à remuneração do professor, até o presente momento, está mantido. O próprio decreto do prefeito garantiu isso. A nossa preocupação enquanto sindicato é todas as verbas que são indenizatórias, tá? A questão do regime especial, regência de classe, o GD do diretor, essas questões aí são que vêm nos preocupando. Como que procedeu neste mês, né? Porque cada dia é uma novidade diferente, né, no que diz respeito a isso. Então, foi mantida a remuneração dos professores, foi mantida a regência de classe e os GDs dos diretores, tá? Nós tivemos um corte no regime especial, que é aquele contrato onde o professor dobra a sua carga horária. Como ele tem um critério emergencial, a administração municipal cortou. O que o CMP vem fazendo diante disso, tá? A gente vem buscando aí judicialmente tá garantindo esse direito. Mas, claro, né, com muita preocupação, porque teve professores que tiveram aí o seu regime especial autorizados no início do mês, em 3 ali de março. No entanto, se organizaram já para estar recebendo esse valor e tiveram aí esse corte significativo na sua renda. Lembrando que muitas são mulheres, e essas mulheres são quem mantém, né? São as chefes de família que mantêm as suas casas. Então, o que isso significa em se falando em remuneração, você trabalhar com a metade do seu orçamento? Então, assim, muitas questões que nos preocupam, o cenário ele é muito incerto, até porque a gente tem uma administração a nível federal que não nos passa segurança enquanto trabalhadores.
se a gente tivesse um posicionamento mais firme do nosso presidente, daqui a pouco a gente poderia ter um pouco mais de tranquilidade até para conseguir negociar no âmbito do Estado e do município. Mas, infelizmente, essa segurança a gente acaba não tendo também da nosso líder maior, que seria aí o nosso presidente. Então, muitas angústias, muito medo no que pode ser o próximo mês. Agora a gente tem uma questão que está se aproximando, aí o dia 15, onde os professores da rede municipal recebem o vale alimentação. No entanto, a gente tem uma parte da categoria que tem o seu direito garantido na legislação, que é aqueles que, independente de se você está afastado ou não, você recebe o teu vale alimentação. No entanto, a gente tem uma parcela significativa de professores que recebem por dias trabalhados. E aí a gente vem negociando com a administração e estamos buscando aí que seja garantido esse direito. Mas sim, muitas angústias, estamos em luta constante, inclusive assim, diariamente, agora eu tô conversando com vocês no meu celular, toda vez eu dou uma paradinha aqui, porque desce muitas mensagens de professores questionando, querendo saber como que está essa questão da manutenção dos direitos, que nesse momento é algo que preocupa bastante. Claro, né, que a gente defende, sim, o isolamento social, é uma questão de manutenção da vida dos nossos professores, assim como os dois colegas já relataram, a maioria dos nossos professores estão aí né, nesse grupo de risco e também tem uma idade assim, mais avançada, então a nossa preocupação nesse momento sim é a saúde, mas enquanto sindicato é essa luta constante da manutenção do direito dos professores da rede municipal. Muito bom. A gente já vai encerrando o nosso programa, eu gostaria que bem rapidamente os três convidados fizessem a sua consideração final e dando uma perspectiva aí sobre o retorno e quando é que as aulas, na perspectiva de vocês, quando é que se normaliza. Então, obrigado pela tua presença, Vinícius Halber. Foi um prazer ver o amigo novamente. É isso aí, a gente jogava aquele futebolzinho no fim de semana, né? Até isso parou. A seguinte, a nossa perspectiva dentro do Syncro, né? Essa crise ela vai acentuar coisas que a gente já enfrenta no dia a dia, né? Da questão principalmente do conflito entre o capital e o trabalho, que é uma coisa fundamental dentro da nossa sociedade, né? E que a gente já vinha enfrentando uma crise de direitos dos professores sendo minado desde antes do período da pandemia e que vai se agravar agora, né? E é nessa hora que é importante que a gente se una enquanto categoria, né, junto com os professores das diversas redes aí, os professores do município, professores da rede pública, né, junto com os outros trabalhadores, inclusive com a CUT, para a gente conseguir defender o direito de todos os trabalhadores nesse momento de crise. Né? Perfeito, muito obrigado, Vini. Guido. Eu acho que a nossa perspectiva como militante da educação é que melhore, né? Depois dessa crise, melhore o acesso à informação. Né? A gente tem que ver que a gente tem que entender que a internet ela não é um luxo, né? Não é mais um luxo. A internet hoje é uma necessidade. Né? Os governos se propõem a suspender os salários dos trabalhadores por 3 meses, se propõem a dar R$200, né, de contribuição. Aí o governo federal toma a pressão dos deputados, aumenta para R$600, que é muito baixo ainda. E a gente vê que não fazem nada, por exemplo, para realmente mudar a vida do trabalhador, né? A internet, a luz, a água vão seguir chegando nas nossas casas, e são contas básicas, contas necessárias. A internet precisa mudar esse valor. E acho que a grande perspectiva a grande melhoria que a gente espera é que a família volte a fazer a fazer parte do tripé da educação. Porque até o momento é o Estado e a escola, né? E a família estava fora. E a gente vem acompanhando relatos de vários pais que estão se descabelando porque estão recebendo as atividades em casa e que estão estudando agora para poder ajudar os filhos, que é uma coisa que antes havia, né? Os meus pais sempre me ajudaram a estudar em casa, mas muitos amigos meus nunca nem olharam o caderno dos filhos.
e agora estão tendo que olhar. E eu acho que essa é uma boa Perspectiva, né? perspectiva, exato. E Tá bom. obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, Guido, pela tua presença. E professora Regina? Então, Eduardo, a gente não tem essa previsão do retorno, ela não, nesse momento ela é muito incerta, né? O que a gente tem é um decreto que leva aí até o final do mês de abril, mas a gente não sabe ainda se vai ter um outro decreto, como que isso vai ser. O momento ele é de muitas incertezas, assim, né? Então a gente não tem como deixar de uma forma, a gente volta no final do mês, não volta. Não tem isso claro. Mas a nossa posição enquanto sindicato é que os professores voltem quando de fato tem uma segurança, né, no que diz respeito à saúde desses profissionais. Então a gente espera que isso não se prolongue, mas que, se for necessário ficar mais tempo, de que se mantenha a questão do isolamento social, considerando aí a necessidade do que vem sendo esse vírus aí no nosso país e na nossa cidade. Eu espero, assim, sabe, Eduardo, que a gente possa sair de tudo isso muito melhores do que a gente entrou, né? Eu acho que tem vários alertas que essa pandemia nos trouxe, claro, não foi esperada, ninguém gostaria de estar passando por isso, todos nós queríamos estar nas nossas salas de aula, dando a nossa aula, né? Então, assim, não é por vontade nossa, ou mesmo do nosso administrador, que tudo isso está acontecendo, mas sim, infelizmente, é uma situação que a gente vai ter que lidar, mas que tudo isso a gente possa aprender com isso, né? Que a gente possa sair muito melhor do que a gente entrou nessa pandemia. E aí fica vários alertas, né? Essa questão da formação do professor, essa questão do acesso a esse mundo virtual que as nossas escolas públicas elas não têm, né? Que a gente possa, sim, crescer enquanto seres humanos, que a gente possa olhar para quem está do nosso lado, e aí essa corrente de solidariedade que a gente vê que existe entre a classe trabalhadora, é algo que nos mantém a esperança de que a gente vai sim sair disso melhores enquanto seres humanos, que a gente possa permanecer isso que o Guido disse, né? Sair de casa para levar alimentos para alguém que está precisando. Eu acho que isso é algo que a humanidade precisa desenvolver. A gente olhar para as pessoas. Lembrando que os nossos alunos, eles já passavam fome antes, né? Os nossos alunos das escolas públicas já viviam essa realidade. Com a pandemia, essa situação piorou bastante. Então, que a gente possa aí ter calma, tranquilidade, para ter discernimento, para tomar as decisões certas, né, nesse momento, que a gente possa olhar para o outro com mais solidariedade, que a gente seja também corresponsável pela vida. Então, fique em casa, né? Fique em casa, cuide dos seus, cuida da sua família, e que a gente possa aí ter uma luz para tudo isso, que os nossos administradores tenham seriedade, que nos passem segurança, né? Porque, infelizmente, volto a dizer, a nível nacional, todo dia é uma notícia que volta 10, 15 passos atrás, e que isso vai angustiando muito a sociedade, as pessoas. Você já não sabe se você vai trabalhar ou se você fica em casa, o que você faz. Mas isso, tranquilidade, responsabilidade, e que a gente possa ir nessa corrente de solidariedade, estarmos nos tornando aí seres humanos melhores. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aí com os nossos professores, com a nossa comunidade. Estamos aí à disposição. Obrigado a você, Regina. Obrigado a você, Vinícius. E obrigado, Guido, pela presença, pela contribuição. A gente agradece a atenção de todos. Convida a todos que se dispuseram a assistir esse programa, que ele vai estar disponível em todas as nossas redes sociais. Essa é uma iniciativa do CMP Sindicato de fazer essa comunicação com a sociedade. E nós vamos estar agora nas próximas semanas com mais programas, todos eles, obviamente, relacionados à questão educacional, e não poderia ser diferente a questão da pandemia. E a gente, reforçando o que os colegas disseram, nosso grande objetivo, o objetivo principal em termos de educadores, é preservar a vida e a saúde. Não existe economia que pague a perda de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. Então, muito obrigado a todos e um bom dia a todos.